A maioria dos processos de recrutamento segue algumas etapas. E em cada uma dessas etapas tem uma forma diferente de você chamar a atenção de um recrutador, sendo você um QA. Dentro desse episódio, o objetivo é trazer a você quais são as principais dicas para que você consiga chamar a atenção desses recrutadores, para que você possa demonstrar com clareza e com objetividade os seus conhecimentos e as suas habilidades para melhorar a sua empregabilidade. Como chamar a atenção de recrutadores de QA e testes. É sobre isso que a gente fala dentro desse episódio. E para que você já possa entender melhor como vai ser a estrutura desse episódio em si, eu vou trazer a você um processo de recrutamento baseado ali, né? É um processo, vamos dizer assim, um template, vamos dizer assim, que foi construído aqui para vocês dentro desses slides, com base nos principais processos, né? Métodos de recrutamento utilizados ali pelas agências de recrutamento. Então, o que eu fiz? Procurei na internet, no Google, por processos de recrutamento, analisei algumas imagens lá, procurei no Google Images e trouxe para vocês aqui um processo com 5 etapas que meio que absorve ali um pouquinho de cada um, só para que você possa ter uma noção um pouco mais abrangente de como isso funciona. Beleza? E aí a gente vai olhar para cada uma dessas etapas do processo para entendê-las, primeiro, óbvio, e depois entender, através de 3 dicas para cada um dos pontos que a gente vai abordar, como que você consegue chamar atenção para o seu perfil ou para sua pessoa em si, para que você possa demonstrar todas as suas habilidades e o quanto você está preparado ou preparada para assumir aquela vaga e conseguir ali impressionar os recrutadores. Beleza? Então é sobre isso que a gente fala hoje e eu espero que você goste muito desse episódio porque eu fiz ele com muito carinho para realmente ajudar você a maximizar aí a sua empregabilidade. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, fiz uma pesquisa, né, no mês de abril, tá? Nós agora estamos no mês de abril, no Google, né, para Google Images, para saber sobre métodos, né, o processo passo a passo de como é ali o recrutamento, né, de pessoas para vagas, né, aleatórias. Então, fazendo essa pesquisa, eu descobri ali, né, que é possível ver como é que as principais agências de recrutamento definem o seu processo. Então, o que acontece, né? Uma empresa precisa recrutar ali um ou alguns profissionais. Então, eles vão lá e oferecem e buscam, né, no mercado empresas, agências de recrutamento que possam ajudar aquela determinada empresa a encontrar esses profissionais e a contratar esses profissionais. Então, para essas empresas, em seus sites, elas vão lá e falam: olha, empresa cliente, esse daqui é o processo que eu utilizo. Eu fui lá e observei alguns desses processos, percebi que alguns têm poucos passos, outros têm muitos passos, alguns usam inteligência artificial no meio do caminho, outros usam experiência de mercado, né? Assim sucessivamente. Fui lá e peguei, olhei quais são os principais e trouxe aqui para vocês, para que você pudesse ter uma noção aqui mais ou menos de como funciona, tá bom? Então esse daqui é um processo baseado nas principais agências de recrutamento, ok? Só para que você possa entender melhor esse diagrama aqui, eu coloquei esse processo, né, aqui em uma ordem crescente, cada um dos passos do processo. E você vai ver que esses passos são a definição da necessidade, screening, a abordagem, o processo seletivo e a oferta e contratação. Você vai perceber que esses passos também têm uma descrição, para ficar mais claro aqui de você entender o que é cada um deles. A definição da necessidade é uma conversa com o time. Então pensa assim, na sua empresa, vamos pensar dessa forma. Minha empresa, a empresa Júlio de Lima, precisa contratar QAs, ok? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que eu, Júlio, né, sendo o gestor da empresa, ou algum time, por exemplo, vamos dizer que o líder de qualidade que atua dentro da minha empresa e que vai fazer parte desse processo de seleção, né? Ou eu ou ele,
vamos conversar com a empresa que vai recrutar. E aqui é o seguinte, eu estou falando de empresa, né, agência de recrutamento, mas pode ser que o recrutamento também seja feito de maneira interna, ou seja, são as próprias pessoas do RH, né, ou da gestão de talentos da empresa Júlio de Lima, né, vai fazer esse processo aqui. E que eles, vamos dizer que eles têm esse mesmo processo que eu tenho aqui, processo de 5 passos de contratação, ok? Então, quando eu falar a agência de recrutamento, pode pensar também que pode ser os próprios o próprio time de RH, gestão de talentos, que está dentro da organização, ok? Mas certo é que nessa definição da necessidade, ou eu, ou o líder de qualidade aqui que trabalha dentro da minha empresa, vão conversar com essas pessoas dessa agência de recrutamento ou recrutamento interno e vão dar a eles insumos sobre quais são as habilidades, não só habilidades, né, vamos dizer assim, técnicas, mas também soft skills que a pessoa que nós estamos procurando precisa ter. E é bacana porque aqui eu já participei de algumas reuniões de definição dessa necessidade e a mais bacana que eu participei foi assim. O pessoal de gestão de talentos interno da empresa chamou eu e os meus pares, o líder de produto, o líder de tecnologia e o líder de design, e a gente ficou junto na mesma sala e a gente foi conduzido a colocar, né, em umas folhas grandes, uns A3 lá, quais eram ali soft skills, tecnologias, hard skills que a pessoa que nós estávamos procurando precisava ter. Então foi traçado essas divisões no A3 e a gente ia lá colocando post-its. Então cada um de nós poderia ir lá e colocar um post-it qualquer. E a gente fez isso entre nós, né? Porque a gente estava contratando para diversas áreas. Então os meus pares também poderiam colocar isso lá. Isso é o que eu falo para vocês de alinhar expectativas não só com o seu time, não só com o seu gestor, por exemplo, se você é QA, não alinhe apenas expectativas com o seu gestor, mas alinhe também expectativas com os seus pares que atuam no time com você. Esse ato dessa empresa, dessa agência de recrutamento, de chamar não só eu, mas também como os meus pares, foi também para já alinhar expectativas que os pares tinham sobre os QAs que precisariam ser contratados, entendeu? Então a gente ia lá e ia colocando post-its nesses papéis A3, e depois, com base nisso, a gente agrupava aqueles que a gente achava que realmente eram muito necessários, a gente argumentava sobre habilidades ou soft skills ou hard skills que não eram necessárias e que a gente estava viajando um pouco, e a gente ia fazendo isso, ia melhorando qual era a definição da necessidade. Para que aí, ao fim, a agência de recrutamento tivesse uma visão muito clara de quem é a pessoa, né, ou quais são as habilidades, hard skills ou soft skills que essa pessoa precisa ter para que ela faça parte do nosso time. Bacana isso, né? Então perceba que esse ponto número 1, ele é uma definição, é feita até antes de você ter o primeiro contato com qualquer recrutador. Logo, eu pintei de cinza porque eu não vou abordar, não vou entrar em detalhes quanto a isso daqui especificamente dentro desse vídeo, não faz parte do nosso escopo aqui, ok? Mas é muito importante que você saiba que existe essa etapa para você saber que em processos seletivos que são sérios, não é simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V que acontece da vaga, né, da minha empresa concorrente. Eu vou lá tá procurando QA. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da vaga, né? Para falar das descrições. Ou colocar lá um monte de coisa que, né, não faz parte do dia a dia do candidato, ir lá e simplesmente jogar a vaga na internet, entendeu? Para empresas que fazem um trabalho sério de recrutamento, eles vão lá e definem a necessidade de maneira bem científica, usando, né, práticas testadas de como definir a necessidade da pessoa que vai compor a vaga. Então, sabe, tem um processo bacana mesmo rolando por debaixo dos panos. Mas não está dentro do nosso escopo do vídeo hoje, porque hoje eu quero te dar dicas de como você consegue chamar a atenção do recrutador sendo um QA, né? Óbvio. Screening. No screening, você
o recrutador já começa a ter, né, um tipo de contato contigo. Só que é um tipo de contato unilateral. Olha só que interessante isso, né? Durante o screening, que é uma pesquisa de perfis e currículos em redes sociais ou bancos de dados internos da empresa, é um momento onde o recrutador, a recrutadora vai até as redes sociais e começa a fazer filtros de pesquisa para tentar chegar até você. Então, se dentro do passo 1, a gente tinha colocado lá aquele monte de post-it de quais eram as tecnologias, as estratégias, as técnicas de teste, as soft skills, né, que a pessoa precisaria ter, né, como post-its, aqueles post-its provavelmente vão fazer parte de um set de palavras-chave que o recrutador ou a recrutadora vai colocar nas redes sociais para te encontrar. A gente vai focar aqui esse nosso episódio de hoje numa rede social que é a mais conhecida quanto a, né, busca, quanto a rede social profissional, LinkedIn, ok? Então a gente vai focar nela. O que o recrutador ou a recrutadora vai fazer? Ela vai lá e vai habilitar lá todos aqueles filtros possíveis e imagináveis de pesquisa e vai começar a atacar lá quais são as palavras-chave que foram definidas lá pelo time antes, durante a definição de necessidade, para que ela consiga, então, ele ou ela consiga, então, afunilar e encontrar um número de pessoas que têm aquelas habilidades. Nesse momento, você precisa pensar assim: o meu perfil no LinkedIn tem as palavras-chave corretas? Porque se não tiver, você talvez esteja perdendo oportunidades de ser listado dentro desse screening. Entenderam a ideia? É muito importante que você, então, reveja o seu LinkedIn e dentro das descrições que você tem, ou seja, lá no seu resumo, né, que você coloque que você mencione as palavras-chave que mais representam você. Por quê? Porque através desse screening aqui é o momento onde você tem que aparecer na listagem dos recrutadores. Então, se você tem um LinkedIn que ele é largadão, né, que não tem resumo, que dentro de cada experiência não tem as atividades, né, que você realizou, ou seja, um descritivo. Ah, aqui eu criava caso de teste, aqui eu automatizava com um app, com Capybara, aqui eu mentorava desenvolvedores. Então, todos esses textos, eles refletem na busca do filtro do recrutador. Então, é necessário que, né, você tenha essas descrições, porque quando o recrutador colocar lá na definição da necessidade, pegar da definição da necessidade as palavras-chave e colocar, tem que te encontrar, certo? Então, um bom exemplo. Mas não é só isso, tá? A gente entra depois no ponto número 2 aqui, que tá em branquinho, porque aqui eu consigo te ajudar te dando 3 dicas de como você consegue melhorar isso para chamar a atenção dos recrutadores. Ah, desculpa. No ponto número 2, eu não falei dos bancos de dados internos. Bancos de dados internos são aqueles currículos que você cadastrou no site da empresa, sabe? Ou que você enviou de maneira digital para a empresa. Eles foram lá e colocaram, armazenaram lá num banco de CVs, né? Por papel, por exemplo, né? Ou, né, literalmente o papel físico que você enviou para a empresa, né? Você consegue perceber agora que para quem envia currículo de papel físico para a empresa é meio difícil, né? Porque na hora que o recrutador ou a recrutadora vai fazer um screening, tem que ser um negócio muito veloz. Então, se for possível que eles vão lá e digitem lá 3 palavras-chave e busquem dentro de todos os documentos que tem internos da empresa, vai ser muito melhor. Agora, para quem está enviando currículo em papel para as empresas, puxa, vai ser super difícil, né? Porque quem que vai querer perder tempo olhando papel por papel para tentar encontrar as palavrinhas-chave ali? Entende? Vai ser difícil, né? Bom, mas quando a gente fala de banco de dados internos é assim que funciona. Então, por exemplo, minha esposa, ela tinha um software onde ela conseguia fazer pesquisas de maneira muito mais rápida em documentos que estivessem na máquina dela, no computador dela. Então, como ela trabalha, né, no serviço público,
ela então tinha lá muitos documentos, ela tinha que fazer uma pesquisa, ela colocava as palavras-chave e pum, caía aquele monte de documento onde tinha as palavras-chave e até o software até mostrava um trechinho, né, do documento. Então, para quem trabalha, né, como recrutador e recrutadora, também é uma das possibilidades que eles usam. Então, se tiver o documento em PDF, né, ou em doc, é muito mais fácil para que eles consigam pesquisar, tá? Em doc não é muito comum, né? Geralmente em PDF, mas aí já consegue fazer essa pesquisa. 3. Abordagem. A abordagem é o seguinte, é um contato inicial que o recrutador ou a recrutadora faz com você. Então, o que eles fazem? Depois deles terem feito o screening, dependendo de qual é a conta que eles têm na rede social, por exemplo, no LinkedIn, eles conseguem ver informações mais pessoais suas. Por exemplo, às vezes você cadastra o seu telefone e você não expõe esse telefone, né, ao público. Mas né, o e-mail, por exemplo, ou outras informações como essa. E aí, para quem tem uma conta, né, personalizada para recrutamento no LinkedIn, consegue ver informações como essa. Então, pum, a pessoa foi lá, viu o seu contato, te envia um e-mail, por exemplo, né, que é uma mensagem na sua inbox que é enviado para você mesmo que você não tenha a pessoa adicionada como sendo seu contato. Então, quando você ver um e-mail chegando para você no LinkedIn, quer dizer que a pessoa ela gastou um pouquinho de grana lá para poder te mandar uma mensagem porque ela se interessou pelo seu perfil, né? Então, a abordagem, esse é um contato inicial, a pessoa te liga ou te manda um contato para ver se você se interessa pela vaga. Então, pode ser através de um e-mail, eu recebo muitos e-mails de empresas querendo conversar comigo para saber se eu quero participar de algum processo seletivo, né? E aí, quando vem um e-mail, você pode dizer sim, eu estou interessado e devolver com uma mensagem, ou não estou interessado e devolver com uma mensagem automática, sabe? E você começa ali, então, um contato. Ou pode ser que o recrutador ou a recrutadora ligue para você. Então eles vão lá e te ligam, né? E aí se apresenta e fala de que existe uma vaga ali e começa a conversar contigo para saber o quão interessado ou disponível para avaliar oportunidades você está. Dentro dessa abordagem é um processo, é ainda uma conversa inicial. É para você saber, é para conhecer você um pouquinho mais, né? Porque veja, definiu-se a necessidade, tá lá cheio de post-it com palavras-chave. Foi pro screening, encontrou lá as pessoas com aquelas palavras-chave. Vai pra abordagem, porque daí quer saber, cara, além desse perfil aqui bonitinho, desse LinkedIn bem escritinho aqui, bem populado, será que essa pessoa, ela realmente tem aqui essas palavras-chave que eu estou procurando? Então, o que geralmente acontece aqui nesse momento da abordagem? A pessoa, ela tá aqui com um bloquinho aqui de papel, com lá as principais palavras-chave que foram mencionadas lá na definição da necessidade. E aí a pessoa vai falando contigo, oi, tudo bem, Júlio? Tudo bem, e aí você? Tudo bem? Tudo bem, Júlio? Eu sou aqui da empresa XPTO, tô te ligando porque eu vi aqui o seu perfil no LinkedIn, achei sensacional, cara, acho que tem um match com a empresa, né, onde eu trabalho, tá? Só para você saber, né, se por acaso você não está acostumado com essa palavra, esse match é uma conexão. Existe uma conexão ali contigo e com a nossa empresa. Cara, vai dar um match sensacional, cara. Eu queria saber um pouco mais sobre você. Você consegue conversar agora? Ah, claro que eu consigo conversar agora. Putz, que legal. A empresa que você trabalha é muito bacana. Gosto demais dela, né? E aí, então a pessoa fala, olha, é o seguinte, nessa vaga a gente está precisando de alguém que conheça muito sobre uma ferramenta, que é a ferramenta Cypress. Júlio, você já trabalhou com essa ferramenta? Aí você vai e na sua resposta, você traz, né? Sempre pensa assim, ó, esse primeiro contato é um contato de verdade, tá? Quando eu falo de verdade, é assim, cara, esteja aberto a conversar, simpático, sabe? A gente já vai entrar nesses detalhes, mas converse com a pessoa de maneira aberta e dê a ela ali já algumas pistas de que você realmente tem um conhecimento, porque às vezes você fala assim, sim, tenho. Aí ela fala, ah, legal, que bom que você tem. E ela vai lá e marca sim. Só que, né, uma outra possibilidade de você falar, olha, eu estava justamente fazendo isso agora. Estava aqui agora estruturando uma suíte de testes com Cypress. A pessoa já fala, caraca, que bacana, Júlio, que você já está colocando isso na prática. Aí, em vez dela só fazer um xizinho, ela faz
risca assim com uma caneta forte para saber que realmente você tem aquela skill. Tá entendendo? Então, esse primeiro contato é um contato para que você também consiga se expor de uma maneira clara para as pessoas, dizendo: sim, eu atendo a essa palavra-chave que você está buscando aí lá no momento da definição, querendo saber se eu tenho agora mesmo, né? Porque eu já coloquei no meu LinkedIn, mas agora você está querendo comprovar. Beleza? Terminou essa primeira contato de abordagem, a pessoa ela vai falar, olha, quero muito você no processo seletivo. Ou ela vai falar assim, Júlio, eu acho que não é ainda o momento. Se ela falar, quero muito você no processo seletivo, é o momento de você refletir e dizer, cara, isso é muito bacana. Se você me segue nas demais redes sociais, né, onde eu estou, pelo menos no Telegram e no Instagram, você já percebeu que eu tenho um framework para me ajudar a decidir quando eu devo mudar de empresa, né? Quando eu devo deixar a empresa atual. Esse meu framework ele é composto por 3 pilares. Primeiro pilar: estou sendo valorizado? Isso tem a ver com grana e tem a ver com realmente, né, reconhecimento. Estou sendo valorizado? Segundo, estou sendo desafiado? Ou seja, estou fazendo mais do mesmo ou, cara, sempre tem um desafio novo aqui na empresa? 3, estou me aproximando do objetivo que eu tenho para minha carreira, o meu próximo objetivo que eu tenho para minha carreira? Porque pode ser que não. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero muito um dia morar em um país de língua inglesa. Cara, a empresa onde eu estou hoje me ajuda a se aproximar desse objetivo? Não. Se ela não me ajuda, por que eu vou continuar aqui? Certo? Aí eu falo, vou continuar aqui porque aqui eu sou valorizado, né? E eu sou desafiado. E esses 2 pontos, para mim, hoje, valem mais do que o terceiro, que é o me aproximar do meu objetivo. Porque o que eu percebi durante a minha trajetória e ao criar esse framework. Dependendo do momento da sua vida, você está mais próximo de 2 deles. Entendeu? Então, às vezes, você está mais próximo da valorização, do desafio e do chegada do objetivo. Às vezes, você está mais próximo da valorização e da chegada do objetivo. Às vezes, você está mais próximo da valorização e do ser desafiado. Sabe, eu percebi que, às vezes, um desses 3 pontos aqui não é muito importante para mim. Sacou? Então, por exemplo, hoje, para mim, o que é muito importante para mim é estar chegando próximo do meu objetivo e também ser desafiado, porque eu preciso de desafios para que eu possa me movimentar hoje. O valor aqui, o ser valorizado, não é tão importante como esses 2. É mega importante, mas também não é tão importante quanto esses 2. Então, encontre quais são os 3. Porque nesse momento aqui que a pessoa te perguntar, quer participar desse processo seletivo? Ou posso te adicionar esse processo seletivo? Você tem que falar assim, não, não, mais ou menos. Só tem um. Se só tiver um desses 3 pilares, cara, é um momento que você talvez entre nesse processo seletivo. Se tiver 0, cara, na hora você já fala, sim, quero muito. Tá entendendo o que eu quero dizer? É uma forma de te ajudar a tomar essa decisão. Mas certo é que você vai falar, cara, quero ou não quero participar do processo seletivo. Entrou no processo seletivo, aí a coisa é mais séria, né? Então, você tem lá processos seletivos, por exemplo, que tem 3 etapas. Uma conversa séria com o RH, daí essa pessoa que te entrevistou vai te passar para outra pessoa que vai realmente né, uma conversa mais ampla, né? Pense que essa abordagem é uma conversa de 5 minutos, né? Dentro do processo seletivo, você vai ter uma entrevista de 30 a 60 minutos com um recrutador, né, no primeiro passo. Segundo passo é uma conversa com alguém técnico, e talvez tenha até um teste técnico. Terceira é uma conversa com algum executivo ou com algum gestor para dizer se você vai entrar ou não na vaga. Então, entrou no processo seletivo, você começa a ser, né, mais profundamente avaliado, mais ou menos assim, beleza? E aí, passou do processo seletivo, você vai receber lá um feedback dizendo não passou ou passou. Parabéns, você passou nesse processo seletivo, a gente gostou muito de você. Vou te fazer uma carta oferta, que é o nosso ponto 5 aqui nesse processo de recrutamento. Então, alguém vai lá e escreve uma carta oferta, dizendo qual que é a oferta de trabalho que tem para você, o seu salário, os benefícios, a sua data de início e assim sucessivamente, né? Uma carta oferta. E aí, você vai lá e assina essa carta oferta e então você é contratado ou contratada para aquela determinada vaga.
ok? Então, o processo de recrutamento e seleção basicamente está aqui. Dos pontos 2 ao ponto 4 é onde você precisa chamar a atenção do recrutador, certo? Ou da recrutadora, né? Quando chega na carta oferta, você já passou, já não tem mais que chamar a atenção, você já tá dentro, né? Então, a gente vai abordar agora os pontos 2, 3 e 4 com 3 dicas cada um. Para o screening, que é aquele momento em que, né, os recrutadores ou recrutadoras estão fazendo uma pesquisa de perfis ou olhando para o seu currículo, eu tenho aqui 3 dicas que são dicas muito importantes para vocês. Primeira, seu perfil no LinkedIn tem que ter palavras-chave definidas com base nos, presta atenção, métodos, ferramentas, técnicas e estratégias que você já teve a oportunidade de utilizar na sua trajetória. Eu vou te mostrar aqui agora o meu LinkedIn. Esse daqui é o Dan Vitoriano, ó. Vale a pena seguir. Ele é bem bacana, bem engraçado. Vou aqui pro View Profile. Olha só, esse daqui é o meu resumo, beleza? Não vou entrar aqui no fato de estar em inglês, né? Porque isso daqui é uma forma que eu vejo de conseguir demonstrar quem eu sou para outros países. Então, né? Me ajuda a me aproximar do meu objetivo. E aqui vocês podem ver que eu menciono aqui palavras-chave, ó. Principal QA Engineer, né? Unit Test System, Levels of Testing, REST, SOAP, UI, Desktop, Web, Mobile, Performance, Acceptance, UAT. Tem aqui as certificações que eu tenho, então elas estão todas aqui sendo apresentadas. Non-Functional Automation Testing com JMeter. Então tem aqui, né, ó, Star East, que é uma conferência. Então são algumas palavras-chave que vão me ajudar aqui, né, a cair na lista dos recrutadores. Master's Degree, então tem um diploma de mestrado em Engenharia Elétrica e Computação com foco em Inteligência Artificial. Vocês vão ver aqui que tem as ferramentas que eu tenho usado, então aqui tem uma lista com essas ferramentas. Ou seja, se por acaso o recrutador colocar lá Master Degree, CETAL, REST, API, Performance, REST Assure, JMeter, vai com certeza me encontrar, vai encontrar o meu perfil no screening. Outra coisa aqui, ó, linguagens que eu tenho utilizado: Java, PHP, Ruby, JavaScript, VBScript e Object Pascal. Procurou pela linguagem também? Vai me encontrar. Other tools: Jenkins, Git, Maven, Bundle e Composer. Vai me encontrar também. Frameworks e metodologias: Scrum, Kanban, HP, BPT. Então, são aqui algumas das palavras-chave que vão encontrar dentro do meu perfil. Além delas, olha só que bacana. Para cada experiência, eu faço questão de colocar isso daqui, ó. Quais foram as atividades, porque também tem uma lista grande aqui de palavras-chave, né? E também qual é a coisa mais importante que eu fiz na Capco como Principal QA Engineer. Então aqui tem um ponto que é o ponto que eu acho que foi o mais importante que eu fiz até agora dentro dessa oportunidade aqui. Então, pensa no recrutador que encontrou o meu perfil. Ele vem aqui, vê uma foto muito clara que dá para destacar quem eu sou e essa foto me representa. Eu me vejo assim mesmo, um fanfarrão, né? Um cara contente aqui, alegre, né? Então você vai ver que o sorriso tá aqui nas duas fotos. É uma foto bem descontraída. A pessoa vê com clareza quem sou eu, vê com clareza qual é meu nome, vê com clareza o que eu faço, vê com clareza que é algo que eu também ralei bastante para conseguir demonstrar, que é o diploma de mestrado, né? E aí a pessoa vem aqui e encontra aqui dentro as palavras-chave, e aí talvez olhe aqui e fale, legal, é Principal QA Engineer com 11 anos de experiência. Deixa eu saber um pouco mais de detalhes. Vem aqui e não vê apenas Principal QA Engineer, vê também quais são as ações que eu tenho feito aqui dentro. Então isso é muito importante para que você consiga demonstrar-se para, né, e chamar a atenção do recrutador. Segundo, seu resumo deve contar as partes mais importantes de sua trajetória. Então, né, como a gente vem aqui para o meu resumo, que está aqui, eu vejo, ó, o Júlio tem 11 anos de experiência em software testing, em teste de software. Já trabalhou em todos os níveis de teste. Já trabalhou com
testes de integração de API, com REST, SOAP, já trabalhou com desktop, web e mobile, já trabalhou com performance e já trabalhou com aceitação, o AT. Caramba, o Júlio já está bem completo aqui. Bom, ele também já implementou o processo de software, um processo de teste de software em diversas companhias. Tanto fazendo uso de Selenium WebDriver quanto teste complete e também testes não funcionais com JMeter. Ele também tem um diploma de mestrado. Ele também tem diversas certificações internacionais. Ele também, de vez em quando, é professor de pós-graduação. Ele também já palestrou em diversas conferências, tanto brasileiras quanto internacionais. E dentre elas tem uma aqui que é muito grande e muito conhecida, que é a Star East. Caramba! Né? Coloquei aqui o que é de mais importante assim na minha trajetória em rápidas palavras. Além disso, desses pontos que estão relacionados ao meu perfil no LinkedIn, o estático que me fala quais são, né, as minhas experiências, eu também coloco um outro ponto aqui que é uma dica muito importante para vocês, que é fazer postagens relacionadas às competências e habilidades que você tem. Isso é mega importante. Então, o que eu faço? Eu sempre faço postagens que estão demonstrando quais são os meus conhecimentos, né? Então, se a gente retorna aqui pro meu perfil, eu consigo ver aqui em todas as atividades, aqui em posts, que eu coloco aqui, ó, os posts que estão relacionados àquilo que eu sei, que é aquilo que eu faço, né? Então, por exemplo, esse post aqui foi um post de 1º de abril, né? MIT desenvolve IA capaz de executar testes exploratórios com o uso de Cypress. Esse daqui foi um texto que eu criei, né? De 1º de abril, falando que uma pesquisadora, né, de Machine Learning divulgou que a instituição foi capaz de criar uma solução de inteligência artificial capaz de substituir testadores. E aqui eu faço um pequeno texto contando aqui como foi que essa doutora fictícia criou essa inteligência artificial. Então eu já demonstro que eu tenho uma noção de o que é inteligência artificial ou machine learning. E também colocando aqui quais foram as características que ela utilizou como sendo input para essa sua solução de inteligência artificial. E aqui eu coloco algumas características que fazem parte de alguém que faz testes exploratórios. Também demonstrando que eu sei do que eu estou falando aqui quanto à análise de quem faz testes exploratórios. E é claro, depois eu vou lá e faço uma reflexão, digo que isso é uma grande mentira, né, e faço uma reflexão aqui relacionada ao que é o papel de quem testa aplicações. Então, perceba, nesse post aqui, ele tem um engajamento muito grande, né, de pessoas. Então, teve 219 curtidas e 53 comentários. E a cada pessoa que curte ou cada pessoa que comenta, faz com que esse post chegue mais longe. E as pessoas que veem, né, lembre-se sempre, as pessoas que interagem com esse post são pessoas que têm dentro da sua rede, né, também recrutadores. O que vai fazer que a minha postagem chegue também próximo a esses recrutadores e eles entendam aqui que, é um post interessante, o Júlio tem uma visão muito clara sobre IA, tem uma visão muito clara sobre testes, deixa eu ver o perfil dele. Vai ver o perfil, consegue ver aqui dentro do resumo um resumo claro, que mostra com clareza quais são as ferramentas ou tecnologias que eu uso, vê aqui, vê detalhes claros de quais são as ações que eu realizei em cada uma dessas empresas nas quais eu trabalhei. E, isso já dá para a pessoa uma visibilidade do meu perfil e chama a atenção dos recrutadores. Lembrem-se, não adianta nada você chamar a atenção do recrutador se você não está preparado ou preparada para conseguir, né, alcançar as vagas, as melhores vagas. E aí, qual que é a dica que eu dou para você? Retorne aos fundamentos. Fundamente as suas decisões com base em pesquisas, com base em ciência relacionada a teste de software. O seu conhecimento empírico que você adquiriu durante a sua trajetória é algo muito rico, mas hoje em dia, para que você possa se destacar, é muito importante que você fundamente as suas decisões, não só na sua experiência, mas também nos fundamentos relacionados a testes de software.
Quando você faz isso, você passa a começar a alcançar patamares diferentes dentro da sua trajetória e alcançar ganhos maiores, né? A melhor forma de você conseguir atingir as melhores vagas, os melhores salários, é você conseguir demonstrar a sua senioridade. Então, esse daqui é uma parte muito importante, que é de você chamar a atenção do recrutador. Mas quando você for conversar com o recrutador, fazer um teste técnico, utilize de fundamentos para justificar suas decisões. Isso vai fazer com que você realmente ganhe a oportunidade de obter vagas melhores, obter salários melhores e realmente conseguir realizar os seus objetivos. Porque no final das contas é isso, né? A gente quer alcançar os nossos objetivos. É por isso que a gente quer chamar a atenção dos recrutadores, para que eles possam dar a nós uma oportunidade de a gente demonstrar o quanto a gente consegue, né, fazer diferença, certo? Então, muito importante isso também. Tá? Então isso daqui é no screening. Agora, na abordagem é quando a pessoa te ligou. A pessoa te ligou ou te mandou uma mensagem no e-mail. O que você vai fazer? Ponto 1. Seja uma pessoa simpática e procure ouvir atentamente a necessidade que lhe será ofertada. A pessoa vai te ligar, seja mega simpático e ouça com clareza a necessidade para você entender se é realmente algo que cabe para você. Esse daqui é um ponto importante. Enquanto você ouve, procure relacionar as suas experiências passadas e habilidades que atendem a essa necessidade. Não é para você falar ainda. Mentalmente vai relacionando. Ah, Júlio, aqui a gente tem uma necessidade que é para alguém que realmente consiga estruturar a área de qualidade. Daqui você pensa, caraca, já estruturei a área de qualidade na empresa A, B, C. Beleza, show de bola. E a gente também precisa de alguém para conseguir demonstrar para os desenvolvedores, sentar do lado deles e explicar como fazer testes de unidade. Putz, eu fiz isso nessa empresa agora e fiz isso na empresa passada e foi bacana. E vai relacionando tudo isso, né? Depois que você relacionou, vem essa segunda dica. Confirme de maneira clara quais requisitos você atende. Então você vai falar, olha, quanto a estruturar a área de qualidade, eu já fiz isso em 3 empresas. A maior dificuldade que eu encontrei foi essa. Os maiores benefícios foram esses. Quanto à questão que você falou de sentar do lado do desenvolvedor para demonstrar eles como criar teste de unidade, eu estou fazendo isso agora. Acabei de fazer com o desenvolvedor aqui. Foi muito bacana. Esse desenvolvedor ele tinha ali algumas crenças que limitavam ele a conseguir, né, desempenhar essa atividade. Essas crenças elas foram removidas a partir desse método que eu usei aqui. Foi muito bacana. No final das contas, eu escrevi 3 testes de unidade junto com ele e ele escreveu outros 6. Foi muito bacana, né? Tá entendendo? Materializa a sua experiência nessas conversas, né? E seja verdadeiro ou verdadeira quanto ao que não atende. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, mas é o seguinte, a gente vai precisar aí que você arrebente no Kafka. Então aí eu falo, nunca trabalhei com Kafka diretamente, né? Li 1 ou 2 posts sobre testes em Kafka, mas nunca coloquei a mão na massa. Então eu falo, olha, é o seguinte, minha experiência com Kafka é mega limitada. O que eu conheço são algumas formas de testar que eu li através de alguns posts que eu tento me manter atualizado. Mas não tenho nada de Kafka. Isso é um problema? Júlio, é um problema, não é um momento então para a gente dar seguimento aqui nessa oportunidade. Não, Júlio, não é um problema. As suas outras habilidades chamam muito mais atenção do que essa. Você está disposto a aprender sobre Kafka? Claro, já tenho até aqui um cronograma de estudos. Se você realmente tiver, tem um cronograma de estudos. Não tenho. Não, eu quero aprender, mas ainda não me programei para nada. Beleza? Então é mais ou menos nessa linha. Tem que ser verdadeira nesse momento, tá, gente? Terceiro ponto. Se souber informações sobre a empresa que o recrutador representa, é um ótimo momento para usar essas informações. Então vamos dizer que quem te ligou, né, era lá um recrutador de uma empresa que acabou de alcançar, né, o título de unicórnio. Então você fala, nossa, né? Olha, Júlio, eu sou aqui da empresa XPTO que acabou... Não, sou aqui da empresa XPTO, estamos te ligando para uma vaga. Nossa, que sensacional! Ontem mesmo eu estava lendo aqui uma notícia sobre vocês, que vocês acabaram de se tornar unicórnio. Que bacana, parabéns!
Ah, Júlio, muito obrigado, a gente está muito contente e tal, não sei o que, né? Bacana, vai ser muito bacana agora contratar você, agora que nós somos um unicórnio, podemos te pagar um salário muito, muito, muito legal, né? E mais ou menos nessa linha, entendeu? Quanto mais informações você tiver, né, e que você puder utilizar durante essa conversa, mais você vai atrair, chamar a atenção ali do recrutador ou da recrutadora que está te ligando. Então, ajuda a melhorar essa conversa, né? Então, bem bacana. Dicas pro ponto número 4, aqui, que é o processo seletivo. Olha, vai participar do processo seletivo, né? Aceitou, vai participar. Pesquisa sobre a empresa para poder enriquecer ali as suas conversas. Então, ó, nessa primeira conversa você usou a questão do unicórnio que por algum motivo você já sabia, né? Mas, cara, conseguiu passar lá da abordagem, deu sim para participar do processo seletivo, faça uma investigação sobre a empresa. Então você vai pesquisar sobre cultura e valores da empresa, para que ficar na ponta da sua língua quais são a cultura e os valores. Quais são os processos que eles utilizam, e para isso você pode utilizar de investigação através de notícias, do site da empresa, do blog técnico da empresa, se por acaso eles tiverem, de pessoas que trabalham na empresa e que são palestrantes e que em alguma palestra demonstrou algum processo, ou qual é a stack que eles utilizam lá. Stack aqui no caso são as ferramentas, a linguagem, tipos de engenharia e etc., né? E também procura quais são as últimas 3 notícias sobre aquela determinada empresa. Se você fizer essa investigação e tiver aqui essas informações, dentro do processo seletivo, nas 3 etapas, você vai ter o que falar sobre a empresa. E é muito importante porque às vezes no processo seletivo te perguntam se você tem alguma dúvida sobre a empresa. Você vai poder utilizar todas essas informações aqui para poder alimentar e enriquecer, né, as suas discussões e impressionar os recrutadores. Você vai encantar os recrutadores. Porque você foi atrás, pesquisou, não é só mais um processo, é o processo seletivo. Isso é muito importante para vocês. Segunda dica, faça uma revisão no seu perfil do LinkedIn e no seu currículo. Você vai olhar aqui, ó, para o seu perfil e você vai, para cada uma dessas experiências que você colocou aqui, para cada uma delas, tá? Para cada uma dessas daqui, você vai fazer o seguinte. Olha só. Vou pegar uma qualquer aqui, tá bom? Producing Technical Proposals on Testing. Você vai olhar para essa linha aqui e você vai tentar se lembrar de uma história que aconteceu durante a sua trajetória nessa oportunidade em que você produziu propostas técnicas de teste. Aí eu vou tentar lembrar de uma. Aí eu falo, olha, qual foi... Isso daqui sou eu sozinho pensando comigo. Qual foi uma que poderia ser bacana e poderia casar com a necessidade desse cliente? Ah, já sei. Teve uma proposta técnica que um dia eu projetei, que era uma proposta técnica especificamente para um unicórnio. E eles trabalhavam com essa mesma stack que eu descobri no passo anterior deles. Era com Java e com back-end. Caraca, naquela proposta, eu me lembro que eu coloquei ali que a gente deveria utilizar REST Assure para automatizar os testes. E aquele cliente gostou dessa recomendação. Uma boa história para eu contar durante o processo, caso alguém me pergunte sobre isso. E aí, no dia do processo seletivo, alguém te pergunta, Júlio, tô vendo aqui que você produziu propostas técnicas sobre teste de software. Que bacana, cara. Conta mais sobre isso. Aí, ao invés de você falar, eu coloquei isso, nem sabia que eu tinha colocado isso no currículo. Ai. Você vai falar, não, sim, eu fiz. Inclusive, uma das propostas que eu produzi foi para um cliente que se tornou também unicórnio. Parabéns, né? Eu vi que vocês se tornaram unicórnio há pouco tempo e que tinha uma stack similar à de vocês. E eu propus para eles que eles utilizassem um framework, que é o REST Assure, que poderia servir bem para aquele contexto onde eles estavam, né? Com Java, né? E trabalhando com back-end. E foi muito bacana, assim. Foi uma oportunidade legal de também
ajudá-los a pensar em como melhorar isso. E aí o recrutador fala, cara, que legal, bom essa questão que você fez. Ah, e aquela outra. E aí você vai e traz histórias para cada um dos pontos que você tem realmente demarcado no seu currículo. Sei lá, essa daqui, ó, Running Agile Transformation from Testing Perspective. Ah, não, isso daqui não aconteceu de verdade mesmo, não, vou rancar. Daí você arranca, né, se não aconteceu. Mas eu sei que é um negócio pesado, porque você vai ter que ficar lembrando de um por um cada história, mas é necessário para que você demonstre que você domina a sua carreira. Isso é mega importante, né? Legal. E aí, por fim, cumpra prazos estabelecidos para testes técnicos, fundamente suas decisões técnicas e aplique as melhores práticas definidas para o trabalho que você irá desenvolver. Aqui a gente está falando de testes offline. São aqueles testes que são enviados para você, para que você, sei lá, crie uma suíte de testes automatizados para a empresa. Você vai ter que criar aquilo, não cria um negócio meia boca. Cria um negócio que realmente é bom, que usa boas práticas e que está ali escrito e estruturado de uma maneira muito elegante, tá bom? No vídeo sobre a lógica para a automação de testes, que você encontra aqui no meu YouTube também, em uma das dicas que eu dou lá, eu falo sobre como estruturar a arquitetura, né? Dou um exemplo de como estruturar a arquitetura dos seus testes automatizados. É algo mais ou menos naquela linha. Você determinar algo que realmente siga boas práticas, de modo a impressionar os seus recrutadores. E uma coisa muito importante cumpra prazos estabelecidos. Então, se te deram 5 dias para você entregar, entregue em até 5 dias, certo? Porque isso já demonstra e impressiona o recrutador que você consegue entregar as suas atividades em prazo. Ah, Júlio, eu sou muito perfeccionista. Você precisa também moderar o seu perfeccionismo e conseguir entregar o suficiente para aquela determinada necessidade até a data estipulada. É dessa forma que você consegue já demonstrar também algumas soft skills suas, ok? Bem, nesse vídeo a gente aprendeu então como impressionar, como chamar a atenção de recrutadores. Espero que vocês tenham gostado muito. Não esqueçam de clicar no botão curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e eu a produzir mais vídeos para vocês e ajudar vocês também em sua trajetória, sendo aí pessoas que testam aplicações e que conseguem evoluir dentro das suas trajetórias. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.